não é aquela coisa, mas ninguém fala dos curados. Não, tem os curados, uma boa parte deles estão sequelados, né? Quais as principais sequelas, assim, que essa turma acaba tendo? Quando essa questão dos curados, entendeu? Uhum. Eu gosto muito de falar isso, essa coisa de falar assim, mas ninguém fala. Isso era muito mais comum no passado. Hoje a pessoa não está muito assim, Sim. mas ninguém fala dos curados, ninguém fala dos curados. Sim, porque os curados, mais no ano 2020, não era mérito de ninguém. Não era mérito Sim. meu, mérito de médico nenhum. Era mérito pura Uhum. e simplesmente de duas coisas: aleatoriedade da vida Sim. e o broncognóstico da doença. O fato de que Sim. a Covid era uma doença que curava, entendeu? Sozinha, espontaneamente, 80% dos casos. O Certo. problema é que 1% de mortalidade, quando você está se falando de milhões de pessoas, é uma tragédia. Foi o que a gente viu no Sim, Brasil. sim, Hoje em sim. dia, se a gente for botar na conta do Papa, entendeu? O que a gente tem de Uhum. mortes em excesso de 2020 para 2021, e a gente pôr também a estimativa de mortes não registradas, porque teve também toda aquela coisa de valas comuns em Manaus e tal. O Brasil Uhum. já passou de 1 milhão de mortos de Covid. Puta Já passou. merda. Sim, Facinho, facinho. Né? Num entendi. país, né, que tem aí seus 200 milhões de habitantes, isso é muito. Estima-se que pelo menos de 100 a 120 milhões de brasileiros pegaram Covid. E daí veio o Sim. problema. O problema aqui é que vocês dois, como vocês são mais novos que eu, vocês não viram isso, vocês Uhum. não sabem o que é isso. Mas teve uma doença no passado, gente, chamada poliomielite. Vocês não sabem o que é isso, porque vocês são mais novinhos, vocês nunca viram um negócio desse. Eu Mas, tenho quase 50 anos, pô. então, mas a poliomielite, ela foi uma desgraça na sociedade Sim, brasileira e no mundo como um todo. Você tem uma ideia? sim, Olha que coisa. Quem gostava daquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris, né? sim, Tem um episódio que ele zoa da família dele ter pego pólio. E depois sim. eu fui ver uma entrevista do Chris Rock. Todas aquelas histórias que acontecem no seriado aconteceram mesmo. Lógico Sim. que ele dá uma floreada, mas todas essas histórias. Então a família dele pegou a poliomielite. Contando que o Chris Rock tem seus 40 e poucos anos, quer dizer, lá pelos anos 80, tinha famílias pegando poliomielite nos Estados Unidos. Sim. Porque a vacinação lá também não é como aqui, não tem SUS, tem toda aquela situação. Claro. Então a poliomielite era uma doença que, apesar de ter um prognóstico bom, ela sequelava cerca de 5% das pessoas que pegavam poliomielite. O que, Uhum. quando você tinha milhões de pessoas pegando, era terrível. E daí, Sim, as crianças mais novas, o pessoal de 30 anos hoje, o pessoal que é millennial, não sabe o que é isso. Nós que somos sim. geração X, sabemos Uhum. que é Sim. aquela pessoa na cadeira de rodas, aquela pessoa que tem uma perna menor que a outra, e quando Uhum. perguntar o que é aquela? É paralisia infantil, Sim. que é a poliomielite. Entendeu? Então a Aqueles gente. exoesqueletos na perna que o pessoal usava, né, para conseguir Sim, andar. aquelas próteses e tudo mais e tal. Uhum. Então, a poliomielite sequelou milhares de crianças no Brasil, para não dizer talvez milhões, entendeu? Ao longo dos anos. Sim, E isso com uma mortalidade muito baixa. Então a gente sim. teve que criar vacinas que fossem eficazes contra ela. Talvez a vacina mais bem seguida da história da humanidade é a da varíola, a Uhum. segunda é a SABE, que é a Sim, gotinha do Zé Gotinha, né, tal, sim. que modificou a relação ao ponto dessa geração agora millennial com 30 anos não saber que existia uma doença chamada paralisia infantil, que é um Sim, vírus de ciclo fecal oral. Olha que situação, sim. assim, né, uma frase do professor meu: o brasileiro ainda não conseguiu tirar as fezes da sua dieta. O Sim. brasileiro come, em média, 200 gramas de fezes por ano. Média. Puta vida. Entendeu? De coliformes Uhum. fecais e tudo mais tal. Então, quer dizer, uma doença que passa de você comer um pouquinho de cocô da outra pessoa, tudo mais tal, sequelando. Vamos falar da Uhum. Covid, então. A Covid vai Certo. ser a poliomielite dos próximos anos. Por quê? Sim. Porque ainda tem muita gente pegando. 100 Uhum. milhões já pegaram. E acredita que nos próximos 5 anos, pelo menos mais metade dos outros 100 milhões, mais 50 milhões de brasileiros vão pegar Covid. Então, Certo. aí estamos com 100, 120 que já pegou Covid agora, e para os próximos 5 anos, mais uns 50 milhões a pegar. Por quê? Uhum. Porque não se vacinou, porque a vacina não funcionou para ele, porque se expõe de maneira errada na hora errada, porque nasceu e não deu tempo de tomar vacina. Então, Sim. os próximos 5 anos, mais 50 milhões de brasileiros. Estamos falando de 150 milhões. Perfeito. Qual é o grau de sequela da Covid? Isso ainda está em cálculo, ainda é estimativa, porque principalmente nas crianças, a gente não sabe ainda toda a extensão das sequelas, e a gente não sabe também a quantidade real de crianças que pegaram Covid no Brasil, porque a maioria delas pegaram a forma assintomática. Sim. Pelo menos metade das crianças forma assintomática.
Mas, pelos cálculos nos adultos, cerca de 10% das pessoas que pegam Covid vão ter alguma sequela. Puta E a merda, gente não gente pode pra caramba. falar. Então, a gente não pode nem falar de sequela para a vida toda, porque Sim. as pessoas que pegaram Covid há mais tempo pegaram há 2 anos. Sim. Então, tem quem pega Covid e fica com sequelas por um período curto e depois melhora? Tem vários. Né? Aí entra aquela coisa do Covid longa, aquela Covid arrastada tal. Então, assim também. Então, a gente está falando hoje Brasil, vamos fechar em 100 milhões para o cálculo ficar fácil. Certo. 10 milhões de brasileiros estão ou estiveram sequelados de Covid nesses últimos 2 anos. 10 milhões de brasileiros. Sim. É um exército de sequelados. Sim. É um número que não existe SUS, não existe previdência social, nem previdência privada que consiga abarcar. Sim. Entendeu? Daí vamos lá, desses 10 milhões, quantos ainda estão sequelados? Quantos que a sequela não foi embora? Que a sequela não foi provisória? Metade, 5 milhões. Entendeu? Certo. Então, cerca de 5 milhões tiveram uma sequelinha ou outra e melhoraram. Certo. Era falta de ar, a falta de ar melhorou. Era olfato melhorou. Era memória melhorou. Mas a gente não sabe se essa coisa é aquela coisa que vai e volta. Sim. Pode ser que daqui a 2 anos ele volta a ter falta de ar de novo. Pode ser que ele tenha ficado com uma fibrosinha no pulmão que eu vou perceber só daqui a 10 anos. Tudo mais. Então a gente não sabe. Mas assim, 5 milhões ainda estão sofrendo as sequelas nesse momento. Perfeito. Gente, é uma São Paulo. São Paulo hoje está aqui. A Grande São Paulo é 12 milhões. São Paulo é 12 milhões e a capital acho que são 10 milhões a capital. 10 milhões. Gente, tipo, sim, então, é uma São Paulo inteira. Então, assim, é uma coisa absurda, entendeu? Em termos de números. E não dá para saber qual é o impacto disso. E daí vem aquelas coisas, como eu falei, que não tem como saber agora. Uma criança que pegou Covid, ela vai ter algum déficit cognitivo, porque a Covid tem tropismo para o cérebro, ela tem tropismo para neurônio. Então, ela vai ter algum déficit, ela vai ter dificuldade de aprendizado ao longo da vida. Será que crianças que tiveram Covid têm mais risco de ter dislexia, mais risco de ter TDAH, tese de hiperatividade, tem mais risco de desenvolver epilepsia, qualquer outra doença? Não sabemos. Não sabemos, as crianças pegaram agora. Né? Será que quem teve Covid pode ter uma propensão no futuro a ter doenças autoimunes? Não sabemos. Existem doenças que as sequelas podem surgir 5, 10 anos depois.